Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, gente querida. Mais uma noite aqui com vocês. Já vi a Didi, Maluzia, as queridas que estão aqui firmes. Bom, nós estamos nesse mês, no último dia do mês, e nós quisemos prestar uma homenagem ao nosso Mestre Jesus. Então, esse mês todo, os temas são sobre Jesus. E hoje não será diferente. Vocês viram o nome do tema hoje, Jesus, né? O Libertador. Vamos fazer aquela pequena rogativa, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a esse amigo querido, farol de nossas vidas, pedindo a Ele por nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos, pedindo forças, coragem, para enfrentarmos os desafios da vida, pedindo, Senhor, que nesse momento nos abençoe, abençoe a nossa querida Rádio Web Cristo Consolador, que é um meio tão importante para a comunicação, para que possamos levar a palavra de Jesus através dessa doutrina maravilhosa a todos aqueles que precisam, muitas vezes, de uma palavra de conforto, de ouvir alguma coisa que possa confortar, às vezes até pensamentos suicidas, e ouvindo sobre Jesus, sobre nossa doutrina, possa trazer a essa pessoa, a essas pessoas, a ajuda necessária para demovê-la das ideias negativas, que podem realmente culminar no ato fatal. Abençoa-nos agora, Senhor, que possamos dar início ao nosso bate-papo, à nossa reflexão da noite de hoje, falando de Jesus, do nosso maior amigo. Graças a Deus. Bom, queridos e queridas, eu quero aproveitar, dizendo a todos, para todos aqui, que nós devemos deixar o like. Eu estou vendo que muita gente esquece se não deixar o like logo no início, e ele vai dar força para o nosso canal da Rádio Web. O canal é muito importante para nós, e quanto mais ativarmos os sininhos das comunicações, dos vários palestrantes, estudiosos, será muito bom, muito importante para a nossa querida rádio. Bom, então vamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Eu peguei do livro Libertação pelo Amor. Claro
de Joana de Ângeles. Aqui eu não falo de ninguém além de Joaninha. Claro, de Jesus, da doutrina, né? Mas a Joaninha que é aquela nossa coordenadora. Então, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que ela fala sobre Jesus libertador. Pensar só uma coisinha, o que é um libertador? Quando a gente pensa Jesus libertador, estou aguardando o libertador, libertador de quê? Não é? Então, o libertador, dentro do dicionário, é aquele que livra uma pessoa de grande perigo. Um povo de uma escravidão. Lá no dicionário tem um exemplo. Moisés foi o libertador dos hebreus. Aí eu falo, Jesus... Oi, Kleber, boa noite, querido. Aí eu digo, Jesus é o nosso grande libertador. Então, nós temos aí o maior deles, não é? Veio para nos libertar cada um de nós, individualmente, particularmente. E à medida que nós vamos nos libertando através de Jesus, também nós vamos contagiando, não é, o meio onde a gente está, e através dos nossos exemplos, também encontrando Jesus, todos vão se libertando. De quê? É sobre isso que a gente vai conversar um pouco, sobre a chegada de Jesus. Como é que foi isso, né? Então vamos falar do tempo de Jesus lá na Galileia. Vou falar um pouquinho da história. Como é que é? Então, a Joana nos diz que lá o tempo de Jesus, a Galileia, ela era uma região muito agradável. Lá em Israel, de clima suave, porque esse clima suave era proporcionado pelo lago de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades. Essas falas são muito... A gente conhece bastante, né? Porque sempre nas passagens de Jesus, sempre algum apóstolo dizia, né? Falava de Mar da Galileia, Genezaré, do Tiberíades. Ela diz também que lá é um acidente geográfico formado pelo Rio Jordão. Quer dizer, aqui temos uma aula de geografia primeiro, e é muito bom, porque nós vamos imaginando, usando a nossa criatividade dos filmes, que pelo menos eu, quando eu estou lendo sobre isso, eu fico me lembrando daqueles tempos de Jesus, dos filmes, aí eu fico tentando localizar aquelas paragens. E ela diz, então, que o Rio Jordão ele vem do norte, e ali ele derrama as suas águas em uma pequena depressão que fica olha só, isso eu não sabia, fica a 220 metros abaixo do nível do mar. Que coisa interessante. E essas águas continuam a correr na direção do sul, quer dizer, vem do norte, indo para o sul, e vai formar o Mar Morto. Interessante. Aliás, é uma área considerada a maior depressão do planeta terrestre, pois se localiza a 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Agora, uma vez eu perguntei, aqui são assim, cultura geral, o Mar Morto, ele tem esse nome, se eu não estou enganada, é porque lá não é um mar, não tem peixes. Eu não sei se é porque a água é muito salgada, tem lá um motivo para ter esse nome, tá? Se vocês forem pesquisando aí rapidinho, Kleber, corre aí para nos salvar, para ver se realmente isso que eu li há um tempo passado me explicou, porque eu não sabia, porque tinha esse nome, né? Mar Morto. O mar é tão vivo, né?
aquelas águas ali, mas me disseram que era por isso. Tem esse nome. Então, depois que ela fala do mar Mediterrâneo, ela diz que, concentrando a nossa análise dela, né, na região do Tiberíades, constatamos que esse lago agradável era cercado de cidades prósperas, que exibiam um casario formoso, quer dizer, tinham muitas casinhas, casas bonitas, bem, né, da época. Então ela fala de Magdala, Dalmanuta, Cafarnaum, que eram consideradas essas três pequeninas joias encravadas numa região de montanhas e postas diante das águas transparentes e viscosas do referido mar. É aí que eu fico na dúvida, não é? Porque ela diz aqui que essas águas transparentes e viscosas do referido mar. Mas como ela fala aqui do mar Mediterrâneo, e depois ela diz que essas águas correm em direção ao sul e vão formar o Mar Morto, era considerada a maior depressão do planeta terrestre. Eu não tive tempo de pesquisar e eu fiquei chateada, porque eu adoro fazer essas pesquisas. Até vem as fotos, né, no YouTube, mostra, e é bem interessante. Bom, de qualquer maneira, ela diz que desde aquele tempo até os dias atuais, a região é povoada, então até hoje, a região é povoada a indivíduos que se dedicam à agricultura e à vida pastoril. Então ainda é uma região assim, como se fosse uma roça, não é? Voltados para essas atividades. E ela diz vinhateiros, plantadores de trigo, mercadores de cabras. Naturalmente, esses povoados que se erguiam à beira-mar tornavam-se bastante atrativos para visitantes de diversos países. Acreditamos até que até hoje, né? Fenícios, os romanos, os gregos, os egípcios, assírios, babilônicos. Imagina que essas pessoas passavam férias naquele lugar bucólico, no qual, periodicamente, ventos fortes levantavam as águas e tempestades estrugiam inesperadamente. Então, se eram 3 joias, não é? Ela diz aqui, pequeninas joias encravadas, Magdala, Dalmanuta e Cafarnaum, onde essas pessoas, é um lugar bucólico, onde essas pessoas iam descansar, não é? Elas passavam férias, quem passa férias vai usufruir de um lugar paradisíaco, né? Um lugar gostoso. Então, esse lugar devia ser muito bom. Só que interessante, Jesus elegeu aquela região para vir do planeta Terra. Porque era um lugar de quê? Porque era bonito? Porque era bucólico? Não. Um lugar de gente simples, acostumada ao trabalho intenso e diário, sem a presunção intelectual. Por isso, não é? Vinhateiros, plantadores de trigo, mercadores de cabras, pessoas que viviam do trabalho, e trabalho pesado, porque é uma região também quente. Então, aquele calor, as pessoas, naturalmente, a gente lembrando dos filmes, caminhavam muito, porque tudo era distante, não é? Aquelas estradas de terra poeirenta. Então, ela diz que nesse trabalho intenso e diário, sem a presunção intelectual, que dominava a Judéia, ou a vacuidade dos que viviam na Pérea. Por isso mesmo, ela diz que aquela gente modesta,
os galileus era tida como uma multidão de cidadãos de segunda classe. Se não, mas Jesus quisesse diferente, ele ia nascer em Roma, né? Ia ser filho de um imperador. Não, Jesus escolheu essa cidade, né? Aí, depois dessa descrição toda que a Joana diz, ela fala desses cidadãos de segunda classe. Aí havia uma velha ironia, as pessoas debochavam, muito repetida na Palestina, que dizia o seguinte: o que pode vir de bom da Galileia? Olha aí, não é ironia, era até um bullying. Que porcaria só pode vir de lá. Por quê? Porque eram de pessoas modestas. Mas o nosso mestre resolveu viver na Galileia e convidar 11 habitantes. Quem eram aqueles habitantes daquele lugar para compor o seu colégio apostólico? Os nossos amigos, os discípulos que nós já conhecemos, da Judéia nobre, intelectual e austera. Ele convidou de um lugar diferente uma outra pessoa, um discípulo, que se chamava Judas de Queriotes, ou Judas Iscariotes. Exatamente aquele que o traiu, numa demonstração de que a áspide da inteligência, caracterizada pela astúcia e pelas exigências de quinquilharias materiais, de coisas, tem poucas resistências morais para os enfrentamentos do cotidiano. Então, a gente observa aí, nessa introdução que a Joana nos traz, que a gente pode fazer um giro, né? Podemos fazer um giro sobre essa época. Jesus convidou um discípulo de outra cidade, né? Inteligente, mas tinha aí justamente aquele que iria traí-lo. O que acontecia? Havia uma grande expectativa em Israel, que Israel aguardava ansiosamente o Messias anunciado. A voz dos profetas, que ficara silenciosa já fazia alguns séculos. E, não alterar as notícias de que Jeová enviaria o libertador do seu povo no momento adequado. Então, tá lá, não é? Oi, Lúcia, querida. Então, havia essa expectativa imensa. Virá o nosso libertador. Mas a presunção exagerada que havia elegido como filhos de Deus somente os judeus continuava na conduta arrogante daqueles que aguardavam receber o privilégio dos céus em detrimento de toda a humanidade. Imaginem só que incoerência. Se Jesus escolheu a Galileia, de onde diziam que de lá, o que poderia vir de lá, porque era um povo modesto, um povo humilde, trabalhador, os judeus não tinham esse pensamento, nem de pensar que o Messias viria desse lugar, que nada de bom poderia vir. Mas, justamente, ele veio de lá, escolheu esse espaço para renascer, para nascer. Jesus não reencarnou, ele encarnou.
Então, descrevia-se na época a sua chegada como assim um momento máximo da sua história, não é? Da história de nação, um orgulho, né? Muitas vezes escravizada por outras mais poderosas, que então se curvariam, humilhadas ante a grandeza da raça escolhida pela sua fidelidade e devotamento aos divinos códigos. Bastaria isso, não é? Fidelidade e devotamento aos divinos códigos, que teríamos um Messias que tirariam, né, nos tirariam da escravidão e humilharia os seus inimigos. Então, que espécie de libertador os nossos irmãos aguardavam com tanta ansiedade quando ela diz que eram presunçosos exageradamente. Antevia-se o momento da libertação, especialmente naqueles dias em que o Império Romano escarnecia das suas tradições, da sua liberdade, esmagando os seus ideais de independência. Sentia-se mesmo que aquele era o momento e que, em qualquer instante, os sinais de identificação apontariam o escolhido. Bom, os romanos, eles não intervinham na parte religiosa, eles não se importavam. Agora, debochavam, não valorizavam, porque ali era um povo escravo, né? Escravizados ao peso de Roma, né? O Império Romano ali, a gente lembrando da história, né, de Jesus, foi um momento realmente muito difícil. Como é difícil qualquer momento que a história do planeta tem passado, as histórias de escravidão. A escravidão é uma mancha negra da história de qualquer país que ainda tenha essa cultura da escravidão. É muito pesado isso. Bom, os sofrimentos vividos na Babilônia, no Egito e em outros lugares cruéis no passado não haviam sido esquecidos. Embora a coação prosseguisse e a miséria rondasse as suas vidas, extremunhando-as e dizimando-as, porque eles retiravam tudo quanto possuíam, inclusive os parcos recursos, em razão dos impostos exorbitantes. Não conseguiam, porém, tomar-lhes a esperança, que teimava em permanecer nos seus corações. Aguardava-se, portanto, que ele chegaria em triunfo mundano, cercado de poder militar e de despotismo, de forma que vingasse, olha aí de novo, vingasse as humilhações e dores dos seus. Haviam experimentado as dores que os seus haviam experimentado através dos tempos. Quer dizer, Jesus seria esse Messias, um vingador, né? Viria montado num cavalo, né, bravio, um homem que, né, acho que ia degolando as cabeças de todo mundo, sentando-se inclusive no trono e governando com insolência e perversidade. Meu Deus, olha o perfil do Messias deles. Somente aqueles que lhe pertenciam concederia compaixão e bondade
ternura e amor, oferecendo-lhes os reinos da terra, a fim de que pudessem fruir o poder e a glória tão ansiados. Esqueciam-se, porém, da transitoriedade da vida física e do impositivo da morte, que a todos arrebata, transferindo-os para a dimensão da imortalidade. Agora, vamos pensar, gente, olha que incoerência. Eles aguardavam um Messias com poder militar e de despotismo e que tivesse ali uma forma de se vingar das humilhações e dores que todos estavam ali, que tinham experimentado através dos tempos, há muito tempo. Agora, quando ele sentasse no trono, quer dizer, ele era um Messias vingador, que humilhava, que espoliava. Agora, quando ele sentasse no trono e governaria com insolência e perversidade, mas ele só concederia àqueles que lhes pertenciam compaixão e bondade, ternura e amor, e ainda aí ofereceu os reinos da terra. Olha, mesmo desconhecendo a própria doutrina, ler sobre esse perfil já é uma coisa inconcebível. E, assim, ninguém pode ser um Messias sendo um déspota, vingativo e, ao mesmo tempo, também terno, compassivo, bondoso, amoroso, mas só com os seus. Claro, a gente até lê no Evangelho, né, que os homens de má vida amam os seus. Tem uma parte assim do Evangelho que fala: é muito fácil só amar aqueles que são do nosso grupo. Tudo bem, mas a gente há de convir que foi pesado o perfil dos judeus. Então, o que acontece? Por mais longos anos e prazenteiros fossem os dias de efusão e de orgulho que eles esperavam viver, a fatalidade biológica os conduziria o quê? À velhice, ao desgaste, à compulsão do corpo e ao enfrentamento com a vida eterna. Ah, Israel! Mas Israel e seus filhos estavam interessados no mundo, nos negócios da ilusão, nas conquistas terrenas. Então, vamos lá. A mágoa e o desejo de vingança, acalentado por séculos demorados, conseguiram diluir na vacuidade o discernimento em torno dos valores reais da existência humana. Então, vejam bem, levaram séculos com mágoa e desejo de vingança. Somente eram considerados o gozo e a supremacia sobre os demais povos, submetendo-os ao talante das suas desordenadas ambições. A cegueira do orgulho. A cegueira do orgulho envilecera os sentimentos do povo, não havendo lugar para a reflexão nem para o amor fraternal. A Joana vai falar de como foi, né? Ela vai falar e a gente vai ler, vai lembrar aqui, dá até daquela música que canta: ele veio, pondo a vida, luz do mundo,
Porque ela diz aqui, ele veio e não o aceitaram. Fala sério, poderiam aceitar esse Jesus? Que vem da Galileia? Quem vem de bom da Galileia? Eles não reconheceram o Mestre. Não conseguiram identificar a grandeza de Jesus, porque não eram grandes. Por que não conseguiram se identificar? Porque se identificavam com o Messias que eles projetaram. Não conseguiram se identificar com o Mestre, porque o Messias aguardado era poderoso, inclemente, cheio de perversidade, mas só olharia com amor e bondade para eles, que se diziam e se achavam privilegiados, porque cumpriam os códigos divinos. Mas quais eram os códigos divinos, afinal? Se eles acreditavam em Deus, que Deus era esse que enviaria um Messias tenebroso? Se Deus, até por eles, era reconhecido como um Deus de amor, um Deus, não é, grandioso, não falavam ainda do Deus Pai, porque quem nos apresentou o Pai foi Jesus. Então é por isso, depois assim estudando, e a própria psicologia mostra isso com a Joana, por que não aceitaram? Era só porque veio da Galileia, de onde nada prestava, que vinha de lá? O que se poderia esperar? Não. Não houve identificação de valores que eles não tinham. Naquele momento, não conseguiram entender que cara é esse que vem falando aí de um monte de coisa que meu reino não é desse mundo. Que reino, meu filho? É pobre. Nasceu lá numa gruta lá, cheio de animais, né? Numa manjedoura horrorosa. Que rei é esse? Que reinado é esse que você tem aí? Até ofendia, os judeus se sentiam ofendidos, não é? Aqueles sacerdotes posudos. Eu olhava aquele homem vestido daquela forma tão simples, com as sandálias da humildade, pregando amor, mas um amor de uma forma muito diferente, porque aguardava um vingador que esmagasse os inimigos, enquanto ele chegara para conquistar aqueles que se haviam transformado em adversários. Esperavam que fosse portador de soberba, porque eles eram soberbos. Os iguais se atraem, então eu quero igual a mim. A minha sanha de vingança, eu preciso de um Messias que tenha poder de fazer aquilo que eu não posso fazer, porque eu não tenho poder. Tenho até vontade, mas como eu não tenho, virá um Messias, que Deus vai me enviar, vai enviar para nós aqui, um povo privilegiado, onde vamos nos vingar. Esperavam que fosse portador de soberba arbitrário e superior em crueldade. Nossa, aqueles que se fizeram odiados. Eles queriam, olha que incoerência, que o Messias ainda fosse mais cruel do que aqueles que eram cruéis com ele. Meu Deus, era um monstro que eles estavam aguardando. Mas ele vivenciou o amor em todas as suas expressões, demonstrando que o Filho de Deus é lição viva de
compaixão e de misericórdia. Mas pessoas que pensam dessa forma, elas vão entender o que é compaixão. O que é misericórdia? Em face das suas necessidades materiais, porque era disso que se falava, poderiam receber o embaixador do reino de Deus, que vinha colocar os seus alicerces na terra para erguer o templo da legítima fraternidade, de que deve viger entre todas as criaturas. Mas pera lá, que criaturas? Nós aqui, do nosso grupinho, que negócio é esse de amar todas as criaturas? Quer dizer que vou ter que amar o meu inimigo? Sai pra lá, que papo é esse? Como assim? De início, antes da ira contra a sua pessoa, tentaram, desejaram arrastá-lo para as suas tricas farisaicas. E a gente sabe como é que se deu isso. E para os seus domínios insensatos. Tentaram, assediaram o Cristo. E porque não conseguiram, voltaram-se contra ele e sua mensagem, passando a persegui-lo com insistência e ameaçando sem clemência. Aí eu fico pensando, vamos pensar juntos aqui. Eles eram inclementes como os seus adversários, eles eram vingativos como os seus adversários, eles eram vaidosos, presunçosos como os seus adversários. Volto a falar na identificação. Poderiam se identificar com quem vem falar de misericórdia, de perdão, perdoar os seus inimigos? Que isso? Isso é uma ofensa. Se despojar da riqueza. Não. Não. Esse não era o Messias. Esse Messias prometido, falado em canto e verso pelos profetas. Como assim? Mas eles não entenderam. Interessante isso, porque eu vou dar uma lembrada aqui numa questão muito interessante, que até quando falávamos de Magdala, Maria de Magdala, quando ela mesma lembrou de Jesus, ela ouvia falar desde criança desses profetas. O que chamou a atenção dela quando tinha 10, 11 anos foi quando ela ouviu no mercado alguém dizer em voz alta: um dia que não está muito longe ele virá e será o libertador do povo eleito. Qual o momento que o profeta fala que um dia ele virá com sua espada e vingadora e virá nos livrar da tirania, eliminando os inimigos? Quando algum profeta falou disso? Não. Naquele tempo, os contadores de histórias usavam uma vara especial, devia ser bem interessante, né? Que movimentavam com habilidade para dar dimensão ampla e mais cativante às suas narrações. Então eu fico pensando que é uma técnica que se assemelha à oratória ou à linguagem corporal que se utiliza hoje para dar harmonia de movimentos em representações teatrais, no intuito de dizer
com gestos apropriados o que as palavras não conseguem expressar. Então, por isso, eles erguiam a vara de contar histórias. O narrador apontava para o infinito e encantava a todos. Imagina, um dia, e ele, não é? Ele leva assim, não está muito longe. Devia fazer assim, né? Longe. Ele virá e será o libertador do povo eleito. Ele veio para todos nós que somos eleitos. Não, mas os judeus, eles eram o povo eleito porque eles cumpriam o código divino. Por isso, quando esses profetas erguiam as suas varas, contando essas histórias, despertava nas pessoas, assim como despertou em Maria de Magdala, pensando, será este homem? Ela tinha 10, 11 anos. Perguntou isso ao contador. Ela perguntou, mas como será esse homem? Não é a criança ouvindo aquele homem sacudindo aquela vara com toda a ênfase, prometendo a chegada desse libertador. E o venerando profeta disse o seguinte, ele será belo como a madrugada, será bravio como o mar açoitado pelos ventos. Eu fico imaginando, né? A sua voz será penetrante e doce. E o seu olhar balsâmico será como a ternura de um coração de mãe transmitindo a vida ao filhinho doente. Então, quando se fala desse Messias, desse libertador que vem, olha o perfil traçado pelo contador de histórias. Ele terá a ternura de um coração de mãe, que transmite a vida ao filhinho doente, que é um olhar mais balsâmico e maravilhoso do coração de uma mãe, quando um filho está doente, e ela contempla aquele filho, suplicando a Deus a sua cura, o seu restabelecimento. Será belo como a madrugada, uma forma poética de dizer que a madrugada é bela. E bravo como o mar açoitado pelo vento. Quando diz bravio como o mar açoitado pelos ventos, ele não diz ele será bravo como o mar e vai açoitar todo mundo. Em momento algum, os profetas, vou fazer redundante, profetizaram esse perfil dos judeus. Qual o momento que os profetas falaram sobre isso? E depois, Maria nunca poderia dizer por qual razão, a partir daquele momento, ela passou a amar esse estranho. Porque olha que beleza de perfil. Quem não ia amar um perfil desse? Nossa, uma criança, não é? Nossa, ele virá. Esse homem que esse narrador está contando, porque era uma verdade. As pessoas acreditavam naqueles profetas. Nossa, que homem maravilhoso. Quem é? Nossa, e ela ficou ali embevecida ao saber que ela nem sabia, não tinha ideia, que ele estava falando particularmente quanto ao papel desse libertador do povo hebreu, uma vez que ela, tão jovem e desconhecida completamente, não entendia nada de política. Mas a voz daquele ancião
havia uma melancolia cheia de esperança e uma saudade feita de dor, tão pungente que ela sentiu o peito trespassado de alegria, sentindo que o seu coração estava nas mãos daquele que seria o libertador do seu povo. Quando ela estava agora com mais idade, 12 anos, ela escutou outro profeta, ainda em Jerusalém, que afirmou o seguinte: e quando o rei, aí também lá, né, com a sua vara, e quando o rei, chamando-o de rei, estiver conosco, o mundo será um lugar de amor. Se Jesus tivesse o perfil que os judeus esperavam, o Messias, né, esse Messias, seria um perfil de terror, de monstro. A menina se apavorou, as crianças, as pessoas correriam de pavor. Meu Deus, estão anunciando um homem tenebroso, mas que vai nos libertar, mas vai matar, vai humilhar todo mundo que fez mal para a gente. Não. Ele dizia que quando ele estivesse conosco, o mundo seria um lugar de amor, não de ódio, não de raiva, nada disso. No entanto, a partir dali, tudo foi diferente. Os pais dela morreram, ela foi vendida como escrava, permanecendo em Jerusalém, experimentando situações dolorosas de humilhações. De novo, quando ela vagava pela cidade com 15 anos, cabelos da cor do mel, vagando ali, se deixou envolver por uma voz cariciosa e quente, que lhe falava palavras ardentes, prometendo-lhe felicidade. E aquilo enriqueceu de fantasias a imaginação daquela criança que de repente ficou sozinha no mundo. Mas não foi dessa vez que essa voz a oferecia coisas boas. A felicidade que lhe foi oferecida foi um bordel. Então ela nunca perdeu a esperança. Nunca perdeu. Porque ela nunca mais reencontrou aquele que falou da ternura desse homem que viria. Como assim? Se ele virá, como eu posso ser atirada à mais absoluta miséria moral? Então, nesse estado de inquietação, quando ela estava se preparando para vender os primeiros aromas, porque ela vendia aqueles perfumes naqueles alabastros, naqueles jarros de alabastro, nas portas das pessoas, ela ouviu alguém dizer assim: aleluia, ele chegou à terra para trazer venturas. É chegado o grande e terrível dia do Senhor. E aí despertou nela como é que ele era. E passou a amar mais ainda aquele homem. E nós sabemos da história, como se dá o encontro dela com Jesus. Mas o que eu estou querendo dizer é que as promessas daqueles profetas, não é, que tinham a mediunidade de ler o futuro, né, daquelas coisas que tem as cartomantes, viu? Médios que fazem predições, ninguém descreveu Jesus, o Messias, ou quem vem libertar, no perfil dos judeus, daquele grupo ali que se sentia eleito. Agora, Jesus, apesar da perseguição,
permaneceu íntegro. A sua tranquilidade desconcertava a todos, fazendo que arremetessem furibundos contra os ensinamentos de que se fazia portador e procurando um meio de envolvê-lo em algum conceito que o pudesse criminar, a fim de o matarem. Penso que a gente vai acompanhando, né? A própria história de como se deu o desenrolar da vida de Jesus. Encharcados, olha o que a Joana fala, encharcados de presunção. O único sentido para a vida concentrava-se na busca do poder, do prazer, no vingar-se dos inimigos reais e imaginários. Não é de estranhar que Jesus não lhes representasse o cumprimento das profecias, não foi o que eu acabei de dizer? Não tinham como reconhecer. Representava aquilo que eles pensavam, como seria o libertador, o Messias, que daria a eles o poder de ser como eles eram, iguais àqueles que os escravizavam também, aqueles que os exploravam também. Não. Jesus, embora seu fosse o maior poder que a Terra jamais conheceu, os ambiciosos que desejavam o mundo não estavam interessados na sua força incomparável e que se fazia soberana ante os ventos, as ondas do mar, durante a tempestade ou diante dos distúrbios da mente, da emoção e do corpo das criaturas que o buscavam. E quando falamos disso, rapidamente, lembramos das passagens de Jesus, quando acalma o mar, ele não parou as ondas? Parou. E quando ele curava os dementes, as pessoas, os leprosos, os aleijados, os cegos, pouco se importavam, porque esse não poderia ser o meu libertador. Pobre, que andava com aquele monte de discípulo, aquele monte de homem andrajoso, todo mundo mal vestido, ninguém tinha uma túnica bonita, brilhante, todo mundo pobre. Eles não queriam saber. Invejosos, não podendo negar-lhe a grandeza que ele tinha, era mais fácil acusá-lo de ser emissário do mal, veículo satânico. Engraçado que aí eu fico fazendo uma comparação dos dias de hoje, de algumas igrejas por aí que se dizem cristãs. Quando você fala em justiça social, quando você fala do bem, do bem-estar, de um trabalho para pessoas, para a saúde mental, é o mal, é satânico, hein? Você está possuído pelo demônio. Então, não mudou muita coisa, né? Eu acho que esse povo reencarnou e continua por aí, esperando, sei lá o quê, o Messias prometido, porque com essa teoria da abundância, da prosperidade, como os judeus
só querem os bens terrenos. Igualzinho. Jesus. Jesus. Jesus se compadecia deles e exortava-os à liberdade espiritual, que é a verdadeira, conclamando-os ao despertamento para a realidade. Então, a verdadeira liberdade é a liberdade espiritual. Que beleza! Porque no momento em que nós vamos, até falamos ontem isso no grupo de Joana, vamos nos deixando morrer aos poucos. Essa morte que Joana fala é do apego das coisas materiais. Então, nós vamos nos libertando. E quando morremos, aí sim vivemos. Muito interessante. Aí a gente vai vendo como a Joana faz os links com ela mesma. Isso é fantástico. Só a Joana, né, com a sua grandeza e sabedoria, sabe fazer isso muito bem e vai amarrando todas as suas questões. Então, claro que Jesus, aí lembramos dele na cruz. Qual foi o olhar que Jesus teve para com os seus sicários? De amor, de compaixão, pedindo a Deus que os perdoasse. Ainda hoje, Israel não o entendeu. Prossegue esperando o seu Messias dominador, banhando-se de sangue e sacrificando-se, enquanto os seus filhos estorcegam em reencarnações purificadoras e aflitivas através dos tempos. Aí a gente entende esses conflitos, não é? De Israel, faixa de Gaza, aqueles bombardeios. Porque eles esperam esse Messias que banha o outro de sangue, de ódio. E ela diz que vão reencarnando, eles vão reencarnando com dores, né, terríveis, aflitivas, mas parece que a coisa, né, passaram até pelo nazismo, sofreram. Aí a Joana diz que o amor é a solução para todos os problemas. O amor é a solução para todos os problemas humanos. E os conflitos que se abatem sobre a Terra ainda não é reconhecido como o único recurso capaz de gerar felicidade nos corações. Veja bem, o amor é a solução para todos os problemas humanos e os conflitos. E não é ainda reconhecido como o único recurso capaz de gerar felicidade nos corações. Passaram aqueles dias tormentosos e outros muitos. Enquanto Jesus permanece como libertador de consciências, conduzindo-as no rumo da plenitude. Minha amiga, parece até que é tão lento que parece que ainda nada mudou. Então,
A Joana nos diz o seguinte, para a gente encerrar. Neste Natal, recorda-te dele, entrega-te a ele sem qualquer relutância. Ele te conduzirá com segurança pelo vale da morte e pela noite escura das paixões, apontando-te o amanhecer luminífero, por onde seguirás no rumo da felicidade. Aproveitemos o Natal com Jesus. Queridos amigos, assim encerramos mais uma noite de reflexões sobre Jesus, sobre a sua mensagem divina, sobre o seu amor por todos nós. Que Jesus abençoe a cada um. Que Ele nos traga, assim, essa presença divina. E que possamos nos entregar a Ele de corpo e alma, para realmente encontrarmos, como diz Jesus, como diz Joana, aliás, o caminho no rumo da felicidade, que nós ainda não conhecemos. Que Deus nos abençoe. Deixam o seu like aí na mãozinha, dizendo que gostaram do conteúdo sobre Jesus. Um beijo grande. Mais Jesus no próximo dia 16. Fiquem com Deus. Obrigada a todos pela presença e pela audiência. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.